Olá, meu nome é Ricardo Algair da Silva, meu RA é o 1967517-5. Vou estar falando aqui um pouquinho sobre os fundamentos da modalidade handball e eu vou estar falando agora sobre um fundamento técnico que é a empunhadura da bola. A empunhadura da bola nada mais é que é o ato de segurar a bola. Então, vai fazer segurando a bola com os 5 dedos e apoiando na palma da mão. Desta maneira se dá a empunhadura da bola de handball. No momento da recepção do passe, a empunhadura vai ser essa, segurando ela juntando os 2 polegares. A bola veio, juntou os polegares, recepcionou. Essa é a empunhadura com uma mão e a recepção empunhadura com as 2 mãos. Vou estar falando agora um pouquinho sobre o fundamento do drible. O drible nada mais é do que o movimento de impulsionar a bola em direção ao solo. Ela quica e volta para a tua mão. Pode fazer isso uma ou mais vezes, de forma sempre de cima para baixo, de cima para baixo. Esse é o drible. Vou estar falando agora um pouquinho sobre o fundamento do passe, que nada mais é do que a ação de entregar a bola para o seu companheiro de equipe. No handball a gente pode fazer ele de diversas formas, a gente vai falar sobre 2, que é o passe em pronação, esse movimento lateral, e o passe de ombro, com a bola por cima da cabeça. Esses são 2 exemplos de tipo de passes. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o arremesso. O arremesso nada mais é do que lançar a bola em direção ao gol com o objetivo de finalizar com um gol e encerrando assim o ataque. Ele pode ser feito de algumas formas, a gente vai falar de 2. Uma delas é o arremesso em suspensão, se aproximando da linha do gol, saltando e realizando o arremesso. Também pode ser feito de forma em apoio. Chegou perto da linha sem o salto, travou e fez o lançamento da bola sem o salto. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre as regras do handball. E uma delas é o tempo de jogo. O tempo de jogo ele é determinado da seguinte forma. São 2 tempos de 30 minutos, com intervalo de 10 minutos entre os tempos. Nos campeonatos mundiais se utiliza o intervalo de 15 minutos. Se persistir o empate, a gente terá uma prorrogação com intervalo de 1 minuto e 5 minutos jogados. Persistindo nova prorrogação, teremos mais 5 minutos para cada lado com 1 minuto de prorrogação. Persistindo o empate, teremos ainda o tiro de 7 metros. Falar um pouquinho agora sobre uma regra que é o tempo de jogo no handball. Ele é dividido em 2 tempos de 30 minutos, com intervalo de 10 minutos entre os tempos. Nos campeonatos mundiais é utilizado aí o intervalo de 15 minutos entre os tempos. O tempo é corrido, só para o tempo no momento que o árbitro determina a solicitação de tempo, né? Parar o tempo, e esse tempo é corrido, 2 de 30 com intervalo de 10 ou 15, dependendo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a regra do tiro de 7 metros. O tiro de 7 metros ele se dá quando o atleta está numa clara situação de gol, livre para fazer o gol e é impedido através de uma falta do defensor. Ele também ocorre em outros momentos, como por exemplo de força maior, onde possa acabar a luz no momento do arremesso, que o atleta esteja livre, ou outra ação de força maior. Basicamente, ele é dado quando o atleta está em livre condições de fazer o gol e é interrompido pelo seu adversário através de uma falta, podendo ser ela leve, grave ou média. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a regra das sanções disciplinares no handball. No handball, as sanções elas são progressivas e elas se dão da seguinte forma: por advertência, exclusão, desqualificação e podendo chegar até a expulsão do jogador, dependendo da sua atitude. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o sistema defensivo no handball, que ele consiste em a defesa se organizar com o intuito de não deixar o ataque conseguir finalizar em gol. Ele se dá de várias formas no handball, através de vários sistemas defensivos, 5-1, 6-0, 3-2-1, 4-2 e até mesmo podendo chegar ao sistema defensivo de marcação individual. Falar um pouquinho agora também sobre a marcação por impedimento no handball. O que é isso? Nada mais é de quando o jogador se posiciona para efetuar o arremesso,
O jogador de defesa, ele vai diretamente no seu braço, frente a frente, estabelecendo um contato físico, segurando o braço e segurando também o peito, ou até mesmo as costas ou embaixo. No momento do arremesso, vai acontecer o bloqueio, o impedimento do arremesso. Frente a frente, sempre os dois atletas precisam estar frente a frente para não caracterizar uma falta desleal ou injusta. Meu nome é Ricardo Algair da Silva, o meu RA é 1967517-5. Vou estar falando agora um pouco sobre os fundamentos técnicos do basquete, e um deles é o manejo de bola, a empunhadura da bola do basquete. Deva formar uma espécie de um cone com as mãos, onde a bola ficará encaixada com a ponta dos dedos e a parte calosa dos dedos, deixando um pequeno espaço aqui, um pequeno vácuo para a empunhadura da bola. Agora a gente vai falar sobre um outro fundamento do basquete, que é o drible. Existem alguns tipos de drible no basquete, a gente vai estar falando sobre dois: o drible alto e o drible baixo. O drible alto, ele se dá quicando a bola na altura mais ou menos da cintura ou um pouco acima da cintura. Geralmente quando está longe do seu adversário, longe de qualquer contato com outro adversário. Já o outro tipo de drible é o drible baixo. Ele é realizado quicando a bola até a altura mais ou menos do joelho. Já é usado em situações onde precisa driblar um adversário, onde já tem um contato mais próximo, e ele é feito também geralmente com um tronco inclinado um pouco à frente. Então, abaixo da linha do joelho, no máximo ali até a metade da coxa, é o drible baixo no basquetebol. Agora a gente vai entrar no fundamento do passe no basquetebol. A gente tem alguns tipos de fundamentos, alguns tipos de passe no basquetebol, e eu vou estar passando aqui para vocês dois tipos. Um deles é o passe de peito, né? O passe onde é usado a bola na altura do peito, com as duas mãos, passando diretamente para o colega, abrindo as mãos no final do movimento. Esse é o passe de peito com as duas mãos. A gente pode usar também o passe de peito utilizando uma mão. É o mesmo passe com dois tipos, uma variante aí do passe de peito. E temos também ainda o passe por cima da cabeça. Ele se dá dessa forma, utilizando as duas mãos, onde o atleta procura um colega e executa o passe por sobre a cabeça, flexionando os pulsos. Já nesse momento falando sobre os tipos de arremesso. A gente tem alguns tipos de arremesso, eu vou estar falando sobre dois. O arremesso parado com uma mão, onde o atleta se posiciona, o pé que fica à frente é o mesmo pé da mão que vai realizar o arremesso. Então se posiciona lateralmente, o parado fixou, pé direito à frente, com a mão direita fazendo o arremesso com uma mão. Outro tipo de arremesso que a gente tem no basquete é o arremesso com salto, né? Onde o atleta realiza o movimento saltando para frente, na mesma posição como se estivesse parado. No momento que ele estiver mais alto do seu salto, ele vai realizar o seu arremesso. Quando ele estiver no ponto zero, lá em cima, ele vai realizar o arremesso saltando, se posicionando à frente. Esse é o arremesso com salto. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as regras do basquete e sobre o tempo de jogo. O tempo de jogo no basquete, ele é de 40 minutos, dividido entre 4 tempos de 10 minutos cada, com um intervalo de 2 minutos entre o primeiro e o segundo, e entre o terceiro e o quarto. Entre o segundo e o terceiro, a gente tem um intervalo de 10 minutos, caracterizando aí o primeiro tempo e o segundo tempo. É interessante frisar também que no basquete o tempo é cronometrado. Então, de fato, o tempo que a gente terá será efetivamente o tempo
de jogo disputado. No basquetebol, a gente tem também o tempo de ataque, ou seja, a equipe que estiver atacando no momento que ela pega o rebote e passa a atacar, ela tem até 24 segundos para realizar esse arremesso. Realizado esse arremesso e tendo aí um rebote ofensivo, essa equipe passa a ganhar mais 14 segundos para fazer o próximo arremesso. No basquetebol também a gente tem as faltas e os determinados tipos de falta. São elas: a falta pessoal, a falta técnica, a falta antidesportiva e a falta desqualificante. Esses são os tipos de faltas que a gente encontra na modalidade do basquetebol. Vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema defensivo no basquetebol, o 2-1-2. Ele é posicionado 2 jogadores atrás, na linha de defesa, dentro do garrafão, um jogador centralizado e mais 2 jogadores à frente. Os jogadores de ataque que invadirem essas zonas, cada um é responsável pela aquele quadrante de defensivo, né, para defender o garrafão. Vou botar aí uma figura como ilustração. Agora falando um pouco de sistema ofensivo tático no basquetebol. O 1-2-2, ele consiste em um central armador com 2 alas, ou seja, um ala 2-2, né? E 2 atletas também no fundo da quadra, podendo fazer aí a função de pivô rodando embaixo do garrafão. Esse é o sistema 1-2-2.